Boa noite a todos. Muita paz. Liguei. Estão ouvindo aí? Tá ok? Mais alto. Pronto. Como foi falado, sábado às 8 horas da manhã, quem estiver tomando um café, toma café com a gente. No YouTube, ao vivo, nós sempre temos convidados. E eu espero vocês lá. Se inscrevam no YouTube, nas redes da caridade, se inscrevam e participem, dando opinião, fazendo alguma colocação, que isso ajuda muito. Que a ideia é que a gente possa encher toda a internet de coisas boas. A gente reclama muito que tem porcaria, coisa que não é boa. Então sejamos nós que vamos preencher esse espaço que a internet oferece com coisas boas. Nós nos propusemos a fazer um programa de entrevistas. Sou eu, mais o Wilson, o D'Alessandro e o José Nilson. O José Nilson está de férias, logo estará em volta. Então, eu acredito que a gente esteja aí fazendo uma pequena parte que cabe a cada um de nós participar. Para refletirmos o assunto de hoje, é importante e necessário pensarmos o que nós estamos fazendo hoje aqui. Porque a doutrina espírita, doutrina é um conjunto de conhecimentos, e a doutrina espírita é um conjunto de conhecimentos sobre a nossa realidade espiritual. Então nós estamos tendo uma oportunidade, enquanto encarnados na matéria, aprendemos algo sobre a nossa vida fora da matéria. Porque a nossa vida não é essa. A nossa vida é fora da matéria. Nós estamos passando esse período, largo período, até hoje, 3,5 milhões de anos, para aprendermos a lidar com a matéria. E uma das coisas que nós temos maior dificuldade são os nossos hábitos. Porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Posso ter uma boa educação ou uma má educação. Então, nós estamos aqui para adquirir uma boa educação. Hábitos que nós vamos adquirindo, conquistando, através do nosso esforço, da nossa determinação, da nossa disciplina. E tudo isso foi nos ensinado lá atrás. Não tanto tempo quanto eu falei, há milhões de anos. Mas, por exemplo, se nós pegarmos a antiga Grécia, onde inicia aí essa parte da filosofia, e nós vamos pegar, por exemplo, Hipócrates, o pai da medicina, que falava coisas que até hoje são faladas, mas talvez nós não fazemos o que Hipócrates nos ensinou. Uma das coisas que Hipócrates ensinava, antes de se alimentar, lave as mãos. Coisa parece básica, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade. E uma série de doenças, ela inicia a partir dali. Lave os alimentos. Cozinhe alguns alimentos. Preocupado com a saúde, a nossa saúde. Mas principalmente, lave a sua mente com atitudes boas, corretas, honestas. A partir daí nós vamos ter duas escolas dentro da Grécia Antiga. Poderíamos destacar Esparta e Atenas, onde nós vamos aprender ensinamentos que até hoje, às vezes, temos dificuldades. Vamos pegar Atenas. Atenas nós vamos ter a arte, o belo, a literatura, a pintura. Nós vamos ter a exploração da poesia, a natureza. E nós vamos para a Esparta, nós vamos ter o militarismo, onde nós vamos ter a disciplina, a coragem, né, o enfrentamento para que possamos formar bons soldados, cidadãos
Porque os homens, naquela época, entravam com 7 anos para, entre aspas, a essa escola e ficavam até os 21 anos, onde estariam preparados para, como se fosse um cidadão disciplinado, onde tivesse uma ordem, onde tivesse a coragem do enfrentamento na defesa de si e dos seus. Então, esses ensinamentos foi a nossa base na área da educação. Tivemos a parte onde poderíamos dizer a espiritualidade, onde vamos ter o belo, as artes, a imaginação, mas temos também a parte física, fisiológica, que poderíamos chamar da parte material. E essas duas correntes vão formar duas escolas. Uma escola chamada de Cos e a outra de Queridos, tratando exatamente sobre esses aspectos do espírito e da matéria. Quem vai defender a escola da matéria vai ser um médico chamado Galeno. E Galeno vai perdurar a sua filosofia médica por 1.300 anos. E posteriormente, na escola de Cos, nós teremos um outro médico chamado Paracelso, na Idade Média, onde vai iniciar todo um processo falando mais da alma, do espírito, da natureza, da relação alma e natureza. Então, para entendermos que quando chegamos a uma casa desta, onde nos oferece o conhecimento sobre a nossa realidade espiritual, esse conhecimento não saiu do nada, não foi invenção da cabeça de alguém, de uma pessoa aqui encarnada, não. Esse conhecimento ele vem do mundo espiritual, onde espíritos superiores, já sabedores das condições nossas de entender e compreender a nossa natureza espiritual, agora lançam essas informações para a gente. Então, para que chegássemos no Espiritismo, haveria ainda a necessidade de aprendermos algumas coisas. Saber o que é o magnetismo, que vai ser trazido por Mesmer, Franz Anton Mesmer, um médico alemão, que vai falar que tudo tem magnetismo, porque tudo é composto de elétrons, de átomos, e em torno de uma corrente elétrica eu tenho perpendicularmente um campo magnético. Como nós somos seres eletromagnéticos, você vai ao médico, faz um exame de uma tomografia, de uma ressonância de pósitrons, você faz uma encefalograma, um eletrocardiograma, então onde vão medir os nossos impulsos elétricos. Então é uma constatação que nós não somos somente essa matéria que parece que não é dotada da sua eletricidade. Pois quando a vovó nos dizia assim, essa criança é uma pilha de nervos, ou então eu estou com os nervos à flor da pele, nervosa, e todo o nosso sistema nervoso central e periférico é composto desses elementos, onde transita a alma, o espírito, que é um ser eletromagnético. Por isso que nós temos uma ligação átomo a átomo, elétron que circunda tanto um campo físico quanto um campo não físico ou imaterial, um campo onde extrapola a nossa natureza material, ou o nosso plano de vida, ou essa terceira dimensão. Então o magnetismo vem nos informar que todos nós dotados dessa atmosfera espiritual, nada mais é que o meu temperamento, que como eu penso, como eu ajo, como eu sou uma pessoa calma, uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada, uma pessoa mais serena, uma pessoa onde é otimista ou é depressivo, tudo isso está exteriorizado no meu campo magnético. Por isso que um interfere no campo do outro. Às vezes você encontra uma pessoa na rua e ela vem toda queixosa, lamentando. Parece que você até tem uma dor de cabeça, cria um certo mal-estar. Eu não sei se eu já falei para vocês, certa feita eu indo visitar a minha mãe, ela falou, Caetano, me dê um passe.
Eu falei, mãe, eu não estou bem. Ela falou assim, não, filho, me dá um passe. A mãe sempre acha que a gente é alguma coisa, né? Eu falei, mas mãe, eu não estou bem, eu não estou com dor de cabeça, eu não estou bem. Ela falou, não, eu quero que você me dê um passe. Eu falei, tá bom, já que quer que eu dê um passe. Eu fui lá e aí dei o melhor passe da minha vida. Depois que eu dei o passe, eu falei, mãe, vai deitar agora e eu vou para casa. E assim aconteceu. No dia seguinte, de manhã cedo, eu liguei para ela, mãe, e aí, como foi? Dormiu bem? Aí ela falou, você não vai acreditar. Depois que você me deu o passe, eu não dormi mais. Uma dor de cabeça. Eu falei, tá vendo, mãe? Eu tinha o meu campo magnético, joguei para ela, fiquei bem. Ela que estava mais ou menos, piorou. Então tem essa interferência. Nós podemos ajudar uma pessoa através de bons pensamentos, de boas atitudes, de boas vibrações. Isso tudo é perceptível. Não é? Estamos falando isso através da ciência, onde a gente pode aqui falar algumas experiências, onde vai mostrar que o pensamento, ele modifica o quadro da gente. Eu acredito que eu tenha falado de uma cirurgia que eu fiz na vista, não sei, alguém lembra que eu não falei aqui? Então, certa feita, só para mostrar o que é o pensamento, porque Jesus dizia sobre a fé, né? A fé é uma coisa interessante, porque a fé é uma certeza. Mas quando a doutrina espírita ela vem mostrar que a fé ela é calcada no conhecimento, na razão. A fé não é mais cega. Eu não creio em Deus por crer em Deus, não. Eu sei de Deus, porque as suas leis são absolutas, perfeitas. Então nada me acontece que não seja eu o causador no passado. Nada. Tudo é consequência de algo que eu fiz anteriormente. Tudo. E eu só posso carregar um fardo de acordo com as minhas possibilidades. Perceberam a psicologia que está em torno da gente? Ninguém sofre a mais do que necessita sofrer. O sofrimento é uma experiência. Você vai sofrer uma cirurgia. A experiência pode ser dolorosa ou não dolorosa. O sofrimento é uma experiência, é uma passagem. Agora, a dor é uma opção. Eu posso confiar nos médicos, nos enfermeiros, no hospital, eu posso ter um êxito. E assim aconteceu comigo, que havia já feito uma cirurgia, não fui muito feliz. E aí eu passei um ano cuidando de uma vista, e eu ia fazer uma segunda operação. E quando eu cheguei no ambiente hospitalar, eu sem meditar nada, pensar, premeditar, eu encostei, sentei na cadeira, encostei a cabeça na parede e me lembrei de Chico Xavier. Eu me lembro que o Chico Xavier conversava até com as suas células. Eu não sei porquê. É como se eu ouvisse a voz dele e eu comecei a falar com as minhas células do olho, minhas células oftálmicas, bastonetes, e eu comecei a falar, olha, passamos um ano difícil. Ganhamos um glaucoma, nossa pressão subiu demasiadamente, passamos grandes dificuldades. E agora nós teremos que enfrentar uma outra dificuldade. Um dia antes, havia passado um oftalmologista, ele havia visto a minha vista. E ele estava com muito receio, porque deveria remover uma lente que estava cravada, com um problema grave ali. E adquiri um glaucoma por conta disso, e tinha muito receio. E eu falando com as células, pedindo que elas tivessem um pouco mais de paciência, porque dependia delas estarem bem para que eu pudesse enxergar. E eu pedia que elas tivessem um pouco mais de força, coragem, para enfrentar esse novo desafio. Fiquei conversando, não sei quanto tempo, isso tudo mentalmente. Daí a pouco o médico me chama no centro cirúrgico, dentro da maca, e ele vem me examinar. O mesmo médico me examinou um dia antes. Ele me examina e fala um palavrão muito alto. Chama os outros médicos para ver o que aconteceu. Olha isso aqui, eu nunca vi isso na minha vida. A lente que estava encravada num certo ponto, que ela estava virada ao contrário, perdeu uma perna, ela soltou. Ela soltou. Estava um ano presa.
Aí ele me viu um dia antes. Naquele dia, eu do nada comecei a falar com minhas células e do nada a coisa aconteceu. Não foi a primeira vez que eu tive essa resposta na minha vida. Então eu aprendi a ter uma confiança absoluta em Deus. E principalmente numa espiritualidade superior, porque nos acompanha constantemente. Constantemente. Lembro nesse momento um fato muito interessante, para que sirva até de lição para todos nós. Eu estava vindo de viagem aqui do interior do litoral sul, e no meio da viagem eu estava com sono, parei no posto de gasolina para tomar um café. Tomei um café e voltei para Santos. À noite eu tinha uma reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, um espírito veio conversar comigo. Falou, estava com sono, né? Eu falei, ninguém sabe que eu viajei, ninguém sabe nada que eu parei. Eu falei, eu não estou entendendo. Parou no posto, né? Estava tomando um café. Aí eu falei, pois não, você estava lá? Sim, estava lá. E pegou carona comigo? Peguei carona. Mas por quê? Porque eu gostei de você. E eu reconheci que era uma voz feminina. Era um espírito feminino. E aí ela falava assim, eu gostei muito de você, do seu jeito. Eu falei, que bom. E que hoje você está aqui. E aqui vai ser muito auxiliada. Eu levei a conversa para um outro tom. Não entrei no tom dela. Que talvez quisesse que eu entrasse num tom de intimidade. Gostou de mim por quê? E começa com aquela conversa mole, que com o espírito não se brinca. Porque os espíritos nos conhecem perfeitamente. Eles sabem tudo da nossa mente, da nossa vida. Porque nós estamos pensando e está vibrando aqui. Se eu tivesse o poder de pegar um pozinho de pirim-pim-pim e jogar aqui, eu poderia ver o pensamento de todos. Vamos imaginar isso, né? Mas a espiritualidade maior, eles conseguem ver isso. E aí eu levei para um outro campo a nossa conversa, só para entender que a todo instante nós estamos em volta dos espíritos. E eles se aproximam da gente. Podemos ter uma obsessão simples por uma leviandade nossa? Podemos, e por que não? Então, Franz Anton Mesmer, ele vem falar sobre o magnetismo. 1700 e pouco. Mas 1796 lança um livro chamado Organon, que é de Samuel Hahnemann. É o pai da homeopatia, um médico alemão, chamado Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que vem trazer uma nova força para a gente entender. O vitalismo, a força vital. Nós temos uma força que ela tem a capacidade de administrar a nossa saúde. Quando adoecemos, parece que algo se recompõe através dessa força vital. Que essa força vital também é como se fosse um combustível que determina, Caetano, você terá 100 anos de existência. Se você usar bem o seu combustível. Se não usar bem, gastar muito à toa, com bobagens da vida. Uma das bobagens é não dormir direito. Você poderá abreviar um pouco a sua vida. Ou a bebida, ou o cigarro, ou falar mal dos outros. Isso também abrevia a vida. Eu não sei se vocês sabem. Dá uma abreviada, falar mal, porque você fica jogando toxina. E a maledicência é uma coisa que a gente não percebe. Porque a partir da maledicência você faz julgamento. É mais toxina. Se você ficar fazendo isso durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, uma vida, é a mesma coisa que um cara tem uma dependência de cocaína e precisa desintoxicar uma clínica, você precisa desintoxicar. Através dos espíritos deram uma dica: caridade. Fora da caridade não há salvação. Olha que interessante, fora da caridade não há salvação. O Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, aproveitando muito bem a deixa naquela época da igreja absolutista, quando ele havia mandado uma remessa de livros para uma cidade na Espanha, onde o bispo queimou 300 obras. E nessa queima, a igreja lançou um slogan: fora da igreja não há salvação. E aí Allan Kardec, muito sábio, ele vai lançar
no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade na salvação, dizendo: a caridade está ao alcance de todos, espíritas, ateus, católicos, protestantes, judeus, etc, etc. Porque é a caridade que vai fazer movimentar as nossas endorfinas, substâncias salutares. E a partir daí, Samuel Hahnemann, ele vem nos trazer essas informações da valorização da nossa saúde, da nossa vida, a necessidade de se fazer um exercício. No Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, olha, mente sã, corpo são. Objetivos da Grécia Antiga, que nós tivemos essas aulas lá antigamente. E é preciso aqui também fazermos esse exercício. Por exemplo, só para fazer uma pesquisa rápida aqui. Nós moramos na praia, né? Quem foi na praia essa última semana? Levanta a mão. Olha, minha filha, 4 pessoas. Presta atenção, estão me falando aqui que quem não vai na praia e mora no litoral, a próxima encarnação vai nascer no sertão do Nordeste. Aí vocês vão pegar aquele ônibus para conhecer a praia. Olha que interessante. A praia é o melhor laboratório da vida. A praia é o melhor laboratório da vida. Quando você vai ao médico, ele passa uma série de receitas, né? Manganês, e silício, tanta coisa, iodo, essas coisas, para a gente, ferro metálico. E tem na praia. Andar à beira-mar, sabe onde tem aquela linha, beira-mar? É excelente. E se você tiver coragem, mergulhar. Se souber nadar, pelo amor de Deus. Mergulhar e sair da água, aqui, sentir. Porque nós viemos da água. Não sei se vocês sabem, para chegarmos a sermos os mamíferos da vida, nós passamos por todos os estágios, o princípio de inteligência. Então, andar ali à beira-mar, o máximo que pode pegar é um bicho geográfico. Mas com gelo, uma pomada lá, melhora e pronto. Mas isso lhe dá saúde, então não esqueçam. Santos é uma cidade que oferece muito para a terceira idade. Santos é uma cidade que oferece muito para a terceira idade. Tem de tudo na praia de graça. Vocês sabiam dessa? Sabia? Pronto. De tudo. Então, assim, não deixe de aproveitar essas oportunidades. E a partir de 1700 e pouco, em 1800 e pouco, é que vai chegar a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, nós precisamos esperar esse tempo todo para poder receber essas informações sobre a nossa realidade espiritual. Olha que interessante. Parece que aqui existe uma ordem muito importante, muito perfeita, né? É como se você fosse numa universidade e tivesse as várias faculdades, as várias disciplinas. Dentro de uma faculdade, você pode, nas matérias, ter algum acidente de percurso, mas vai acabar aquele curso. Vai dar certo. O planeta Terra vai dar certo. Parece que a coisa está muito doida, muito controversa, mas vai dar certo. Mas como é que faz para dar certo? Cada um faz o seu papel. Não cobre o papel do outro. Faça o seu papel. E faça o melhor possível dentro daquilo que você é capaz. Da onde você está circunscrito. Dentro da família, dentro do seu trabalho, dentro da sociedade. Cada um pode fazer o melhor de si. Fazendo isso, nós conseguiremos atingir o nosso final, a nossa finalidade. Então a doutrina espírita, ela vem surgir exatamente para poder nos esclarecer. Nós somos espíritos imortais. E sabe por que tanto tempo nós estamos levando? Porque viver no mundo espiritual não é fácil. Não é fácil. Não sei se vocês lembram, porque no mundo espiritual é assim. Aqui no mundo físico, nós precisamos ter atitudes, coragem. Lá no mundo espiritual, pensou, aconteceu. Pensou, aconteceu. É uma coisa doida. Quando Jesus está no meio de uma multidão, já vou terminar. Está no meio da multidão, e ali tem um casal, e tem um homem, estava assediando a mulher.
do outro ali. Aí Jesus vai falar o adultério, e o adultério ele não só usa para esse aspecto, mas eu estou falando desse aspecto, o adultério por pensamento. É como se Jesus falasse assim, olha, aqui ninguém está vendo, mas eu estou. Agora no mundo espiritual, todo mundo participará. Porque no mundo espiritual, quem comanda são os nossos pensamentos. Então nós estamos nos educando para que o nosso pensamento ele seja um pensamento mais retilíneo, um pensamento mais voltado para o nosso crescimento espiritual, onde a questão do espírito vale muito mais que a matéria. Então nós vamos passar ainda esse período, olha, imagine só, que com o corpo encarnando, depois no mundo espiritual tem um outro corpo ainda, né? O perispírito. E esse corpo ainda vai durar muito tempo, até que um dia nós seremos espíritos puros. E um dia nós tivemos aqui um espírito puro com a gente, que é o nosso irmão mais velho, que é Jesus. E ele vem nos ensinar como agir para ser feliz. Seguir Jesus não é ser santo, não. Não é fazer carinha de anjo, não. É dominar as suas más inclinações, dominar. Saber que você tem más inclinações. Certa feita, eu fazia uma terapia com uma jovem, uma menina, e em determinado momento ela falou para mim assim, Caetano, quando você vai sair do seu pedestal? Eu não entendi, fiquei até meio bravo com ela na hora. Eu falei, eu não estou entendendo. Quando que você vai sair do seu pedestal, do seu orgulho? Você acha que você não erra? Porque eu havia cometido um erro, e na minha ideia eu não ia cometer esse erro nunca. E eu cometi. Fiz uma consciência de culpa e patinava na culpa. E uma moça nova me ajudou. Foi a única pessoa que falou para mim, você é igual a todo mundo, porque eu me achava diferente. Que eu não errasse. E aí quando eu errei, eu derrapei feio. E ela falou, sai do teu pedestal. Aí eu vesti a carapuça, é verdade, ela tem razão. Eu sou igual a todo mundo. E todos nós somos iguais. Todos nós temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Por isso que nós vivemos num sistema de cooperação. Não será mais competição, será cooperação. Porque um cooperando com o outro fica mais fácil. Vocês já viram essas salas de NA, de AA? É uma cooperação, todos têm os mesmos problemas. Conta o seu problema, conta o seu. Vamos, um ajuda o outro. Quando nós estivermos na fraternidade de mãos dadas, nós seremos diferentes. Por isso que Jesus recomendou tanto para a gente. Para de ficar olhando o cisco no olho do outro e veja a trave no teu. Então, senhores, nós gostaríamos de deixar aqui uma mensagem de pacificação da nossa alma. Para a nossa consciência ficar pacificada. Eu trago dentro de mim mazelas. Trago, lógico que trago. Todos nós trazemos. Temos traumas de outras existências, de outras vidas, de infância, na nossa educação. Quanta dificuldade algumas pessoas tiveram. Então, a compreensão, a tolerância, a paciência um com o outro vai nos auxiliar a viver muito melhor. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, um bom retorno aos seus lares e até uma próxima oportunidade.